Bom, queridos, bom dia a todos. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 7. Nós leremos esse texto, nós leremos o capítulo todo, visto ser uma unidade literária, embora na sua Bíblia aí tenha várias divisões, né? Tem uma divisão do primeiro até o terceiro, depois do quarto até o décimo, depois do décimo até o fim do capítulo. Mas na verdade o texto é uma unidade literária, e a gente vai tentar fazer a exposição do texto todo, tá? Embora, se nós não conseguirmos, eu vou parar na parte final, tentar ir até o versículo 21, para que a gente não venha perder o entendimento do contexto, tá certo? Aí eu vou até o versículo 21, caso a gente vê que vai precisar se deter um pouco mais, mas tentarei fazer a abordagem do capítulo todo ainda nesta manhã. Então, os irmãos que fizeram o almoço podem ficar tranquilos, nós não passaremos do meio-dia, tá bom? Brincadeira, gente. Vocês sabem que eu estou quase falando a verdade, né? Por favor, vamos ler com fé esse texto da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 7, versículo 1 diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora estes sejam descendentes de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida, que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constituiu homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te louvamos por este livro tão maravilhoso que nós estamos estudando. Te pedimos, ó Senhor, que as palavras que nós ouvirmos dele nessa manhã sejam refrigério para a nossa alma e sejam orientações para a nossa vida espiritual. Capacita-nos, ó Deus, a sermos cheios dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês nessa manhã na experiência. Eita, chegou na hora, ó. Eu gostaria de pensar com vocês sobre a experiência e a realidade de uma coisa que hoje acontece, sempre aconteceu na nossa vida e nós não demos muita atenção. Vejam, existe uma diferença entre expectativa e realidade que precisa ser observada dentro da história, principalmente no que diz respeito à nossa vida propriamente dita. Vejam, a expectativa geralmente ela vem gerando em nós um frio na barriga, uma certa dose de ansiedade e de medo, porque nós projetamos coisas que deveriam acontecer e acontecer de uma forma específica, e nós ficamos pensando e calculando a cada momento em que aquele algo que nós planejamos, projetamos, seja executado de fato. A expectativa é uma coisa que chega como sendo até num sentimento mais forte de que a realização propriamente dita. Por exemplo, uma mãe, quando ela sente que o corpo dela, uma mulher quando sente que o corpo dela não está normal, porque ela não chegou ao seu ciclo normal de fluxo, e aí ela automaticamente pensa, cria uma certa expectativa de que ela possa estar grávida. Gente, até essa mulher fazer esse teste, ela fica com aquela angústia, com aquela preocupação. As mulheres aqui me ajudem, não é assim não. Fica, será que eu estou grávida? Alguma coisa deve estar acontecendo comigo que não é normal. Por que isso não aconteceu ainda, né? Então a expectativa, ela acaba mexendo com as nossas cabeças. E quando nós nos deparamos com a realidade, faz o testezinho e vê que está grávida, gente,
Existe agora aquela alegria, né, de saber que no seu ventre você está carregando uma criança, mas tem uma outra expectativa, que é aquela de querer que a criança venha logo ao mundo. Ninguém guardaria na mente a ideia de que a criança deveria passar eternamente a vida dela guardada na barriguinha da mamãe, não é? Então, quando nós nos deparamos com a realidade, muitas coisas podem ser melhores do que as nossas expectativas ou não. Então, olhando pelo lado bem negativo, a gente percebe que às vezes nenhuma das nossas expectativas se comparam com a realidade. E para muitos, incluindo eu, e aí eu posso dizer que faço parte disso, me sinto às vezes decepcionado, frustrado, desesperado, porque as minhas expectativas às vezes transpõem a realidade das coisas. Eu sou um sonhador mole, acabo sonhando, idealizando algo que jamais poderia acontecer. Isso é no meu trabalho, às vezes no meu pastorado, às vezes no meu casamento, às vezes nos meus relacionamentos com amigos e etc. Mas necessariamente as minhas expectativas, juntando-se à realidade dos fatos, não precisariam ser ruins. Pensem comigo, se nós estivéssemos sempre abertos à realidade mesmo, em vez de rejeitá-la, nós poderíamos aceitar muitas coisas com um sentimento mais ameno. Por exemplo, a curiosidade de algo, ou a realidade nova vindo como, de fato, uma mudança para a nossa vida. A felicidade de encontrar nos detalhes das coisas, os bons momentos, o aprender da flexibilidade. Então, as realidades vêm para trazer para nós a ideia de que nós podemos viver bem e de uma maneira magnífica. Num lado positivo, a expectativa, ela pode ser muito, mas muito inferior à realidade. A realidade é algo que às vezes transcende a nossa expectativa. E agora eu vou usar o exemplo da própria mãe. Qual é a melhor expectativa? O de saber que está grávida ou de ganhar um neném? A realidade não é melhor do que a expectativa? Então, quando nós observamos essas coisas, nós percebemos que toda a realidade, ela, na sua maior, toda não, mas pelo menos na maioria das vezes, a realidade, ela é muito melhor do que as expectativas. E é sobre isso que nós falaremos nessa manhã. A expectativa de um sacerdote e a realidade de ter de fato um sacerdócio ou um sumo sacerdote perfeito. A figura do sacerdote que o nosso texto mostrou aqui era de um que seria maior, que seria melhor e que seria tão perfeito que jamais existiu, nem existirá um igual a ele, Jesus Cristo, o nosso grande, perfeito e supremo sacerdote. E é fato, queridos, que hoje nós estamos cercados por diversos líderes que se autodenominam sacerdotes, porém, infelizmente, nós vemos neles a falsidade no seu ofício, no desempenho realizado por eles, nas suas igrejas, no meio dos seus rebanhos, as ações deles, as palavras deles, aquilo que ele diz ser palavra de Deus, tem sido controverso com toda a história das Escrituras, e na verdade, muito mais, ele tem trazido vergonha do que autonomia para o Evangelho. Isso prova que esses homens, na verdade, precisam encontrar-se com Cristo, pois esse sim é o nosso grande e verdadeiro sacerdote. Então o nosso objetivo nessa manhã é mostrar Jesus Cristo. Lembram que nós falamos disso no início do estudo do livro de Hebreus?
O foco desse livro é mostrar a superioridade de Jesus. E hoje nós mostraremos isso, falando que Jesus é o maior, o melhor e o mais perfeito dos sacerdotes. Percebam que nos capítulos anteriores que nós estudamos, o escritor da carta deixou muito claro para que nós vivêssemos uma vida de progressão na vida cristã. Ele deixou claro para nós que nós devemos entender o que significa o senhorio de Cristo, o que significa Jesus ser o nosso sumo sacerdote. Você vai ver ele dizer que ele, por ser misericordioso, por ser justo e por ser acessível, ele é superior a diversos outros que apareceram no Antigo Testamento. E o foco disso era para mostrar para aqueles cristãos judeus que ainda tinham dificuldade de compreender a essência dessa transformação religiosa que estava acontecendo naquele momento, que Cristo era maior do que todas as coisas e que era Ele o esperado. Mas o interessante é que nós lemos também que por 3 vezes o escritor fala, ou ele afirma Jesus Cristo ser sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que significa exatamente isso, queridos? O que isso quer dizer? O capítulo 7 responde essa pergunta. Nós chegamos no momento em que as respostas para essa ideia de que sempre Cristo sendo apresentado como sumo sacerdote para sempre é encontrada. E para entendermos essa superioridade de Jesus como o maior, melhor e mais perfeito dos sacerdotes, nós precisamos aprender 3 coisas dentro desse texto. A primeira é que Jesus é mais perfeito do que Melquisedeque. Nós, quando lemos as Escrituras, nós vamos ver que Melquisedeque, assim como Arão, são considerados os 2 símbolos do sacerdócio do Antigo Testamento. E esses versículos de 1 a 4 que nós lemos, eles apresentam informações exatamente sobre Melquisedeque, que vão nos ajudar a entender essa superioridade de Jesus, visto nós já termos lido várias vezes o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Número e o livro de Deuteronômio. Ao lermos esses livros, nós aprendemos sobre o sacerdócio levítico, mas a gente pouco sabe sobre o sacerdócio de Melquisedeque, né? Nós vemos que esse Melquisedeque aparece num determinado momento das Escrituras. O texto nos diz que ele era rei de Salém. Veja, o texto diz, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então 2 informações já são dadas para nós aqui. Primeiro, que Melquisedeque, diferente dos sacerdotes levíticos, ele exercia um ofício a mais do que os demais. Percebam, Melquisedeque, ele, além de sacerdote, ele era rei de Salém. E nós já estudamos e sabemos disso. Deus, através de Moisés, estabeleceu uma lei para que não houvesse poder demais na mão de uma única pessoa, e ele dividiu esse poder dizendo que ninguém da tribo de Levi exerceria reinado em Israel, e ninguém da tribo de Judá exerceria sacerdócio dentro do reino de Israel. Então, só os levitas podiam ser sacerdotes, e só os descendentes da tribo de Judá é que poderiam ser rei em Israel. Eles não poderiam acumular os 2 ofícios. Mas Melquisedeque entra aqui na história, mostrando um diferencial de um rei eterno, de um rei que surge, e que também exercia o sacerdócio, e não era um sacerdócio pagão, não era um sacerdócio qualquer, ele era já sacerdote do rei, ou melhor, do Deus Altíssimo. Vejam, queridos,
ainda não existia lei estabelecida propriamente dito. O ofício sacerdotal ainda não havia sido dado, mas Melquisedeque é colocado como sacerdote do Deus Altíssimo. O texto nos mostra também que ele foi até o encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Nós já conhecemos essa história, né? Nós, quando voltamos lá para o Antigo Testamento, para o livro de Gênesis, nós vamos ler exatamente a história quando um rei chamado Quedorlaomer, ele parte indo, né, na batalha contra diversas cidades, inclusive a cidade em que estava o sobrinho de Abraão, Ló, né, o tolo Ló, que estava lá em Sodoma. E nós sabemos da história. Ao ser levado cativo por esses reis, Abraão sai numa peleja épica para resgatar o seu sobrinho. E na volta, né, depois de ter conquistado a batalha, de ter derrotado esses reis, ele se encontra com essa figura, com a figura de Melquisedeque. E ao retornar, o texto diz que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Isso mostra Jesus como maior e mais perfeito que Melquisedeque, mas eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente. Eu só quero primeiro construir a ideia na sua cabeça, assim como foi difícil construir na minha. Não sei se você vai conseguir, né? Então, depois de ele ter pagado o dízimo a Abraão, ele o abençoou. E vejam que, assim como Jesus, o nome de Melquisedeque, ele apresenta significados, e esses significados são tipológicos também acerca de Jesus. Vejam que ele é considerado rei de Salém. E o que significa isso? Ser rei de Salém significa rei de paz. E rei de paz é um termo que foi aplicado a Jesus lá em Isaías, quando ele fala: e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, príncipe de Salém, ou de Jerusalém, da cidade maravilhosa que virá para ser a nossa morada quando ele se tornar definitivamente o rei que nós aguardamos no exercício final do seu legado. Queridos, quando nós olhamos para isso, nós vemos Melquisedeque apontando para Cristo no ofício que ele exercitava. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e o texto nos diz mais uma informação. Ele diz que o seu nome significa rei de justiça. Primeiramente é esse o nome que ele recebe, depois rei de Salém, ou seja, rei da paz. Mas é interessante analisar a vida de Melquisedeque, porque ele é sem pai, sem mãe, versículo 3, e sem genealogia. Ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam que coisas importantes aqui. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos uma base referencial nas Escrituras, mostrando genealogias como sendo o princípio para nós entendermos as gerações. E quando você olha as gerações, você percebe linhagens diferentes, trazendo pessoas de caráter diferente. Por exemplo, a linhagem de Sete, se você observar, é a linhagem que dá origem a todo o povo de Deus e a toda a história, até nós. Porém, quando nós analisamos a linhagem de Caim, percebam quem é que vem nessa linhagem. Se você estudar e ver, em todo momento a Bíblia vai estar tratando em cima de genealogia, mas para Melquisedeque, não. Ela diz que Melquisedeque, ele não teve genealogia. Isso não significa que ele foi nascido do Espírito Santo, não, tá, gente? Até porque
a ideia nunca foi essa do autor dizer, até porque não existe dois nascimentos virginal, né, como o de Jesus. Só existe o de Jesus, constatado nas Escrituras. Então, estudantes dizem que isso aqui é para fazer essa relação acerca de Jesus. Ninguém fala sobre Melquisedeque, e não existe nenhum outro relato acerca dele, a não ser esse que nós temos aqui, para mostrar a semelhança com o sacerdócio de Cristo. Queridos, isso mostra para nós uma informação interessante, ou pelo menos faz a gente pensar em algo interessante. Como nós temos observado Jesus? Porque aqueles judeus, eles olhavam para Jesus como o quê? Como um descendente da tribo de Judá, que não era para ser sacerdote em hipótese alguma, e que agora todo o povo estava colocando ele numa condição diferente, que ele não deveria receber, e agora eu estou aceitando ele como meu único e suficiente Salvador, e dizendo que não existe mais nenhum intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o sumo sacerdote. É assim que tem que ser? Então, na verdade, o texto está ensinando para nós como nós precisamos olhar para Jesus de uma maneira mais especial. A forma em que nós estamos enxergando Jesus hoje, queridos, como é? Será que nós enxergamos de fato Jesus como sendo uma figura maior do que Melquisedeque? Será que nós estamos enxergando Jesus como sendo aquele que não teve de fato princípio de dias? Aquele que de fato é eterno juntamente com o Pai, como João falou? Aquele que criou todas as coisas, assim como a palavra de Deus nos diz? Porque o que parece hoje é que nós olhamos para Cristo como alguém que não tem todo esse poder, que não tem toda essa glória, que não tem todo esse respaldo que a Bíblia nos diz, porque nós tratamos Cristo como uma figura qualquer. As nossas atitudes, e aí quando eu falo das nossas atitudes, eu falo dos cristãos em geral, de quem parece que não conhece quem é Jesus. Jesus é aquele cara legal que passeou aqui pela terra, perdoando o pecado de todo mundo. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é justiça, justiça, mas olha, essa justiça de Cristo é para ser imputada em mim, e não para tratar das minhas situações que precisam de tratamento, que precisam ser mudadas. Nós parecemos que não enxergamos a grandeza de Cristo moldado às Escrituras, como aquele que é de fato o Filho de Deus. Mas a palavra do Senhor, e o objetivo do apóstolo aqui, é mostrar que Jesus é superior a uma ordem sacerdotal que existia antes do sacerdócio levítico. E o que eu quero desafiar você aqui nessa manhã, é a olhar para Jesus. É olhar para Jesus de uma maneira diferente. É olhar para Jesus como sendo de fato o Senhor e Rei da sua vida. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, para perceber que Cristo é o melhor, o maior e o mais perfeito dos sacerdotes. Ele é assim, porque ele é maior que Melquisedeque, no nosso primeiro ponto. Segundo, Jesus é maior e mais perfeito que os sacerdotes levitas. Agora, o escritor, ele está trazendo para nós um ponto interessantíssimo do contexto. Lembrem-se, ele está falando com judeus. Lembrem-se disso. E não existe nada mais sagrado para o judeu do que um sacerdócio levita. E nós sabemos disso. Vejam que do versículo 5 até o versículo 21, o autor ele vai narrar uma série de informações acerca disso. Mas antes, deixa eu falar o que o versículo 4 diz. Vejam como era grande esse Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio,
tem ordem, de acordo com a lei, de receber os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Agora, queridos, vejam, Jesus é denominado mais perfeito do que os sacerdotes levitas por algumas razões que eu vou explicar. Mas antes eu tenho que explicar o sacerdócio levita aqui, embora vocês já devam ter um entendimento profundo acerca disso. Ele é maior porque na questão dos dízimos, vejam, os levitas, segundo o texto, eram aqueles que recebiam os dízimos do povo de Israel. As 11 tribos sustentavam os levitas com os dízimos que eram trazidos à casa do Senhor, com os animais que eram trazidos para a oferta no templo do Senhor, com as farinhas, o azeite e todas as coisas que eram trazidas para o altar do Senhor. Quando nós olhamos para essa ideia aqui, nós vemos a intenção do autor em mostrar que Melquisedeque, ele está acima do sacerdócio levita. Por quê? Vejam que os levitas recebem o dízimo dos seus irmãos, e Melquisedeque recebeu o dízimo de quem? De Abraão. E quem era o pai dos levitas? Abraão. Então, na pessoa de Abraão, os levitas também entregaram os dízimos a Melquisedeque. Por isso que o texto diz que o inferior é abençoado pelo superior, assim como o inferior paga o dízimo para aquele que é superior. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão porque Abraão o reconheceu como rei e como sacerdote, e a ele pagou o dízimo. Ele é superior porque nessa ordem é ele que, depois de receber o dízimo, abençoa a Abraão. Então, quando nós olhamos para o sacerdócio levita, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Quando lá em Números, capítulo 6, os sacerdotes despediam o povo, depois da reunião do culto solene, quando eles diziam: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Ou seja, o povo era abençoado pelos levitas ou pelo sacerdote, por aqueles descendentes de Arão, que consequentemente eram descendentes de Abraão. Então, percebam, se Abraão dá o dízimo para Melquisedeque e reconhece ele como sacerdote do Altíssimo, que dirá os levitas, que eram descendentes de Abraão? Vejam que sacada desse autor da epístola, mostrando para aqueles judeus que Jesus, ele era maior e mais perfeito que os sacerdotes levitas, porque ele vinha de uma ordem sacerdotal muito maior. Ele era sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. E nós sabemos muito bem que todo levita, ele gerava um levita para ser sacerdote. E existia todo um protocolo para que esse sacerdócio acontecesse de fato. Percebam, um sacerdote, para ser sacerdote, ele precisava não ter nenhum defeito físico, ele precisava ser um homem bonito,
ele precisava ser descendente de Levi, é claro, né? Ser descendente levita de fato, e isso precisava ser comprovado genealogicamente. Ele tinha alguns papéis que ele precisava também executar. Primeiro, ele não podia ser apenas descendente de Levi e não ter defeito no corpo. Ele também tinha que ter pai sacerdote, porque se ele não tivesse pai sacerdote, ele não poderia ser sacerdote também. Então ele tinha que ter pai sacerdote, ele tinha que ter perfeição no seu corpo, ele tinha que também ser um levita de sangue, de herança genética. Jesus não era nada disso. Jesus era da tribo de Judá, e ele, por ser da tribo de Judá, como o nosso próprio texto diz, essa tribo nunca, segundo o texto lá no versículo 14, Jesus procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio, ou seja, nunca foi atribuído sacerdócio para essa tribo de Judá. Dela descendiam reis, não sacerdotes. E aí Jesus vem como sendo superior ao sacerdócio levítico, mostrando que a ordem do sacerdócio dele origina de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que não teve princípio nem fim de dias, sem genealogia, sem pai e sem mãe. Entendem? Agora esse homem sábio, o escritor dessa carta, está dizendo: gente, vocês precisam olhar para isso. A lei estava apontando para esse Jesus aqui, a lei estava apontando para ele, mostrando que esse era o sumo sacerdote que nós aguardávamos, e que ele é maior do que Melquisedeque, é maior do que os sacerdotes levitas, porque olha, Abraão pagou o dízimo para ele. O texto também nos mostra, dos versículos 11 a 18, que Jesus é maior do que os sacerdotes levitas, por causa da eternidade do seu sacerdócio. Vejam, queridos, o que o texto diz para nós, versículo 11: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Porque Jesus não veio do sacerdócio araônico, do sacerdócio levita, irmão. Por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Se o sacerdócio levita foi aquele que Deus estabeleceu, quando juntou as tribos de Israel e disse: essa tribo aqui vai ser a tribo onde todos os meus sacerdotes serão tirados dentro da história. Não, Jesus não vem daquela tribo. E por que não? Porque existe uma coisa em Cristo chamada eternidade de sacerdócio, que não existe dentro da linhagem levita. Vejam, o sacerdócio levita, ele começava, e num determinado momento ele precisava terminar, porque a pessoa morria, o sacerdote morria, e outro sacerdote era levantado no lugar daquele sacerdote anterior, e continuava assumindo o sacerdócio que foi deixado, e assim sucessivamente. Mas Cristo é comparado com Melquisedeque, o sacerdócio do rei eterno. Na verdade, ele é sacerdote para sempre, porque uma vez sacerdote, Cristo nunca mais deixou de ser. Uma vez entrando no Santo dos Santos, ele executou a obra que nenhum outro sacerdote poderia ter realizado da forma como ele realizou. Veja que coisa fantástica o autor da epístola está trazendo para nós. Ele está mostrando para nós: olha para Jesus e olha para os sacerdotes levitas. O que é que os sacerdotes levitas podiam fazer?
Primeiro, eles deveriam oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque eles eram pecadores assim como os demais. Eles precisavam antes entrar na presença de Deus, pedir que Deus os lavasse, para que depois eles oferecessem sacrifícios pelo povo, e isso de ano em ano. Jesus, primeiro, Jesus não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, porque Ele era perfeito, sem pecado nenhum. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, para que se criaria outro? Se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Por quê? E quando a gente olha o texto, a gente vê o quanto Deus coloca tudo tão alinhado para entendermos a grandeza do Evangelho, a grandeza do nosso Cristo, nosso Salvador. Cristo é diferente dos sacerdotes levitas, porque os sacerdotes levitas, além de apresentar-se de ano em ano com sacrifícios diante do Senhor e pelo povo do Senhor, Cristo foi perfeito e fez isso de uma vez por todas, mas ainda existiam outras coisas que Cristo fez de uma maneira perfeita e completa, queridos. O sacerdócio de Cristo era imortal, assim como o de Melquisedeque. Seu sacerdócio eterno, sem fim, foi abençoador. Ele trouxe a bênção de uma maneira perfeita. E olha o que é que o autor está dizendo para nós. Quando a promessa foi feita, quando nós lemos na semana retrasada, quando a promessa foi feita, lembra? Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Era por causa de quem? De Isaac? De Jacó? Dos seus 12 filhos? Da tribo de Levi? Não. Era por causa de Jesus, aquele que havia sido prometido desde a eternidade. Versículos 19 ao 21, completando essa parte final aqui, e eu vou parar aqui mesmo. Deus jurou acerca do sacerdócio de Cristo. Olha a diferença do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. Por isso que o sacerdócio dele é maior do que os dos levitas. Ele diz: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou, e não se arrependerá, você será sacerdote para sempre. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Deus precisa jurar, irmãos? Mas por que Deus jurou acerca do sacerdócio de Cristo Jesus? Você já parou para pensar? Deus precisa fazer um juramento? Mas vejam, nós como homens precisamos fazer juramentos, ou melhor, nós fazemos juramentos. E quando nós fazemos juramentos, o que é que nós estamos dizendo? Que aquilo que nós estamos dizendo sob juramento tem um peso, uma responsabilidade e uma expressão de fidelidade e certeza. Eu estou jurando porque eu vou fazer. Eu estou jurando porque antes disso aqui não era não, mas agora eu estou jurando, tá? E isso aqui, porque eu estou jurando, pode acreditar que vai ser assim. Com Deus não é assim. Então por que Deus jurou? Se Deus não precisa dizer uma coisa por juramento para mostrar que de fato aquilo é realmente real e verdadeiro, então para que Ele jurou? Deus, lembrem-se, irmãos,
ele se comunica conosco de uma forma peculiar. E ele se aproxima de nós de uma maneira tão pessoal, que essa aqui é apresentada como uma forma pessoal de Deus chegar-se até nós. Ele não precisava jurar, mas os homens usam juramentos para comprovar, então, para que o entendimento do homem fosse de que Deus jamais alteraria, como os homens fazem, o seu princípio, e aquilo que ele disse, ele jurou. Mas esse Jesus, esse sumo sacerdote aqui, foi o único que foi colocado como sacerdote, sumo sacerdote, por juramento. Nenhum sacerdote levita exercia sacerdócio por juramento. Era uma herança genética, uma herança de pai para filho, mas nunca por juramento. Mas Jesus recebeu o sacerdócio pelo juramento do seu próprio Pai. Isso torna Jesus superior a qualquer outro sacerdote, porque nele nós vemos o próprio Deus dando testemunho. Queridos, o sacerdócio levita era imperfeito, porque ele apontava para o que era perfeito. Ele apontava para Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Então eu quero nessa manhã desafiar você a dar uma olhada nesse sumo sacerdote que você diz ser seu Senhor. Eu quero que você observe Jesus agora como seu sumo sacerdote, aquele que é o único capaz de mediar e levar você até Deus, aquele que fez a única obra que torna você um cidadão dos céus de fato, porque nenhum levita poderia conceder isso a nós, nenhum. Se você se aproximasse de qualquer um levita, ou qualquer judeu se aproximasse de um levita, um sacerdote, e dissesse: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O sacerdote diria: eu vou te ensinar os mandamentos do Senhor, para ver se talvez você os cumpra, e eu vou oferecer sacrifícios por mim, para poder oferecer sacrifício por você, para que Deus, segundo a sua vontade, perdoe os seus pecados, e aí o resto é com você, neném. Mas ele não poderia dar garantia de absolutamente nada. Mas João, no Evangelho, ele apresenta aquele homem vindo, se aproximando dele, ele diz: eis aí, ó, aquele de quem eu falei que era mais poderoso do que eu. Vocês sabiam que João era filho de sacerdote? Sabia, né? João, o Batista, era filho de um sacerdote. João era um sacerdote, da tribo de sacerdote. E ele olha para Jesus, o sacerdote da linhagem de Melquisedeque, aquele que Deus disse que tinha jurado que ele seria sacerdote para sempre. Ele diz: esse aí, ó, o que é mais poderoso do que eu, é aquele ali, ó. É aquele que eu disse que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. É aquele ali. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele sim é o Cordeiro de Deus, não que cobre pecados, não que faz sacrifícios anuais como os sacerdotes fazem. Ele é aquele que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Esse é o Jesus, o sacerdote eterno, o sacerdote para sempre. Eu quero que você olhe para esse Jesus, para o seu sacerdote, e veja, e avalie como você tem se comportado como uma ovelha deste sacerdote,
como um membro do sacerdócio de Cristo, como um membro que se submete à vontade desse que se designa sacerdote para sempre. E eu quero concluir, pode pular o terceiro ponto, aí já muito bem, isso é ligeira demais. Eu quero que você se lembre, queridos, que você foi designado para ser cuidado por Jesus. Jesus cuida de você, Ele é o seu sumo sacerdote, é o papel dele. E muitas vezes, talvez você tenha se fechado para esse cuidado, você tenha se fechado para o próprio Jesus. Eu não estou falando nem de mim, porque eu não sou sacerdote, eu sou seu pastor, eu sou, na verdade, servo desse supremo pastor, assim como você. Mas às vezes você tem se fechado para Ele e não tem deixado que Ele de fato transforme sua vida. A dureza do coração, a preguiça, a falta de compromisso. Mas eu não quero deixar você triste, porque Ele não deixou de ser seu sacerdote, Ele continua sendo seu sacerdote. Ele, Jesus, foi designado para cuidar de você. Ele é seu sacerdote maior, é seu sacerdote perfeito. Foi Ele que entrou no Santo dos Santos, e lá Ele derramou o seu próprio sangue como oferta perfeita para livrar você da condenação eterna. Isso é motivo para você receber esse sacerdote de braços abertos e de coração quebrantado. Segundo desafio: reconheça a soberania de Cristo. Nada pode intervir nos seus planos de trazer você, que é um eleito dele, para perto de Deus. As dificuldades são grandes, eu sei, eu vivo-as todos os dias. É muito difícil ter comunhão com Deus, queridos, eu sei. Vocês acham que eu não tenho preguiça de orar? Tenho. Vocês acham que eu não tenho preguiça de ler a Bíblia? Tenho também. Vocês acham que eu não tenho preguiça de fazer culto doméstico na minha casa? Ah, como eu tenho. E quantas vezes eu deixo de fazer também. Então, falando para vocês, eu estou também falando para mim, que me encontro na mesma situação que vocês. Que hora preciso que minha esposa, que está mais perto de Deus do que eu, diga: filho, hoje vamos orar? Ou então, às vezes eu sou convidado pelo próprio Espírito Santo a baixar minha cabeça e me voltar para o Senhor. Queridos, essa é a nossa realidade. Eu não estou aqui fantasiando uma vida religiosa, eu sei, porque eu vivo essa vida. Tem dia que eu quero ficar sentado assim como vocês, assistindo séries, e deixo meus compromissos lá, e vai passando, e a hora vai indo embora. A esposa cutuca e faz: não vai fazer teus sermões não? Graças a Deus, obrigado, Jesus. Mas vocês acham que eu também não passo pelas mesmas dificuldades que vocês passam? Mas Cristo não deixou de ser meu sacerdote por causa disso. É Ele que me dá força para eu vir domingo após domingo para a igreja. Eu não venho porque eu sou pastor não, tá, irmãos? Porque antes de ser pastor eu era membro de igreja. Aliás, eu continuo sendo. E domingo após domingo eu ia para a igreja, e louvo a Deus por ter testemunha a meu favor nessa questão. Minha esposa está ali para dizer que tinha dia que eu pegava a Rebequinha, colocava no carro. Eu não gosto muito de usar meus testemunhos não, mas esse eu vou usar.
Eu botava a Rebequinha com menos de 1 ano de idade no carro, atacava ela na cadeirinha. Nesse tempo eu tocava no grupo de louvor, já falei até para Álvaro isso. Eu colocava a sacola do violão dentro do carro, minha Bíblia, e ia para o culto de oração e doutrina. Não era para o culto de domingo não, viu? Porque do culto de domingo nós estávamos lá, graças a Deus. Mas eu ia toda semana para o culto de oração e doutrina, para aprender. Meu pastor ensinava maravilhosamente bem, não é verdade, Marcela? Calvino ensinava maravilhosamente bem. E eu não gostava de perder, nós não gostávamos de perder edificação para a nossa alma. Mas tinha dia que dava preguiça. Mas quando eu pensava, eu vou perder, só eu vou perder, eu pegava a minha sacola com meu violão, botava no carro, levava minha filha para a igreja, para a presença de Deus. E aí, pastor, como é que era lá? Ela ficava no meu braço, quando ela queria chorar eu ficava em pé, ia lá para trás. E quando eu ia tocar, pastor, como é que o senhor fazia? Eu botava ela no colo de alguém e tocava. E depois que terminava de tocar, ela voltava para o meu colo de novo. Por isso que Rebeca é do jeito que é. Se deixar, ela vai embora, com qualquer um. Tem apego nenhum, nem com o pai. Pergunta a qualquer um, aí você quer passar uma semana na minha casa, ela vai embora. Vamos, tem brinquedo, ela vai embora. Queridos, eu estou falando isso porque eu sei o que é que vocês passam, porque eu passo também, mas a gente precisa ser forte, precisa pedir ajuda a Deus. Senhor, me dê forças, porque eu estou sem força alguma de ir para a igreja hoje, de ir para esse culto hoje, ou de abrir essa live hoje. Eu não aguento mais live na minha vida. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos debaixo desse que é maior, mais perfeito e melhor sacerdote que já existiu na história. Vamos orar? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida, que nos ensina, Senhor, como nós devemos nos portar diante do Senhor, que é o nosso sumo sacerdote. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes não obedecemos, mas entendemos debaixo da tua santa vontade, que enquanto estivermos nesse mundo não somos de fato perfeitos, mas o seremos, porque o Senhor nos transformará assim. Ajuda-nos, ó Pai, para caminharmos em proximidade contigo, em comunhão contigo. Abençoa-nos, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus amados irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as doces consolações do seu Santo Espírito sejam com todos vocês, meus irmãos, e com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Poder sentar. Meus queridos,